Olá, esta entrevista foi feita durante a investigação de uma das próximas séries audiodocumentais do Fumaça sobre prisões. O Nuno Viegas gravou no verão de 2021 com Ana Pereira Roseira, uma das muitas investigadoras com quem temos vindo a gravar nos últimos 2 anos. Vamos publicando algumas dessas conversas até chegarmos ao ponto em que te conseguimos trazer a história completa. Ana Pereira Roseira descobriu que queria estudar prisões já durante o doutoramento. Vinha de uma licenciatura em Sociologia, um mestrado em Filosofia Contemporânea e chegou ao doutoramento no Centro de Estudos Sociais em Coimbra em 2011, apaixonada pela ideia de desenterrar silêncios, investigar o que está ainda, de certa forma, oculto na sociedade. Então foi ter às prisões e, dentro delas, aos guardas prisionais. Investigou os estabelecimentos de Braga, Funchal e Linhó. Entrevistas oficiais foram mais de 70. Fora da academia, trabalhou sempre ligada aos direitos humanos, nas áreas da educação não formal e educação de adultos, na cultura e inclusão social. Trabalhou num centro de apoio à vida independente e num projeto com pessoas em situação de sem-abrigo. Defendeu em 2018 o doutoramento sobre o qual falamos nesta entrevista e, a partir dele, publicou em 2020 o livro A Porta da Prisão, o Guarda Prisional e o Castigo. Andaremos sempre à volta desta sociologia ou filosofia das ausências. Deixo-te com a entrevista e com o Nuno Viegas. Portanto, dentro das ausências que são as prisões, temos a ausência do guarda prisional. Entrava por aí, talvez com o contexto histórico, acho que é apropriado. Historicamente, como é que surge a figura do guarda prisional? Na verdade, as pessoas associam muito, acho que é importante dizer isso, o guarda ao carcereiro, quando são duas figuras distintas, mas também são distintas, mas é preciso perceber que há uma continuidade entre elas. Portanto, antes de existir o guarda prisional, a figura do guarda prisional enquanto função, existiam os carcereiros das cadeias, e os carcereiros tinham funções diferentes, era outra profissão, e viviam, residiam em casas próprias das cadeias, perto, às vezes integravam mesmo a cadeia, a habitação do carcereiro, mas as pessoas chamam sempre, recorrentemente, eu digo as pessoas, porque muitos dos entrevistados, sejam eles os próprios guardas, sejam técnicos, e então é importante perceber que dizem que são os guardas de antigamente, e a função, o conteúdo funcional era outro, na verdade. O carcereiro era quase uma espécie de diretor, de subdiretor, enquanto a figura do guarda, quando surge no início da prisão como pena efetiva, que é quando? Portanto, no século XIX, não é? Portanto, quando realmente a prisão como pena efetiva surge, o guarda acolhe de imediato duas funções, portanto, a função da ressocialização e também a de segurança. A responsabilidade pela segurança e responsabilidades no âmbito legal, no âmbito também do apoio ao recluso, da reinserção social do recluso. Ou seja, em termos do descritivo de funções formal, ele é já acolhido nesses dois propósitos. Esta é a ideia. Desde o início? Sim, desde o início. Isso é eu penso que isso é chave, isso é mesmo muito interessante, porque de uma forma, é certo, um pouco dúbia no que diz respeito ao apoio ao recluso, mas ela está lá. Ela está lá assumida, não só porque elas são responsáveis pela segurança, como hoje lhes chamamos agentes de segurança, mas está lá desde o início que têm deveres de levar comida, de estar nas aulas, de fazer articulação com os técnicos ou com a direção. Portanto, uma série de funções que são apoio direto, pessoal, trabalho humano, apoio direto ao recluso. Portanto, porque quando fala aí na ligação com os técnicos, na ressocialização, nem sempre houve técnicos nas prisões, não é? Portanto, há aqui uma fase quase do proto-guarda prisional, ainda distinto da figura moderna que se articula com todas estas figuras, não é?
E assim, haviam estas figuras podiam ter conteúdos profissionais diferentes, mas existia o diretor, existiam os administrativos que fariam esse papel, que agora os técnicos mais profissionalizados na psicologia, portanto há uma evolução, mas havia já a função do guarda e também estamos a ver, se existiam menos esses técnicos, maior ainda era então esse papel do guarda na relação direta e humana com o recluso. Portanto, existiu sempre essa proximidade. A palavra aqui chave é a proximidade. A proximidade com o recluso foi sempre maior em relação ao guarda. Do trabalho que fiz mesmo no arquivo histórico, com o propósito no núcleo sul do arquivo histórico, com o propósito precisamente de concretizar, se era uma história só do presente mais imediata, porque é tudo uma história do presente, não é? Estamos a falar de história contemporânea, mas se era mais recente esta realidade do guarda assumir as duas funções ou não. Portanto, foi um dos objetivos do meu trabalho mesmo esclarecer que é desde do início da criação desta categoria profissional do guarda prisional enquanto tal, quando surge esta função, ela já surge com indicações legais regulamentadas em que eles têm simultaneamente reinserção social e segurança nos seus hoje papéis. Mantém-se essa dualidade. E essa dualidade mantém-se. É certo que é de formas, através de mecanismos completamente diferentes, e isso é interessante avaliar, mas mantém-se essa dualidade. E de que forma é que se alterou a figura do guarda desde essa encarnação inicial, do século XIX, até a construção do guarda prisional do século XXI? Pronto, eu diria assim, num traço grosso, que eu diria que é uma variação ao longo de 3 séculos. E também conforme depois também há estas variações conforme as prisões, conforme as cadeias, conforme os países, há aqui várias nuances de diferentes categorias, mas eu diria que num traço grosso o que é importante perceber é que se tem vindo a desenrolar uma securitização, uma tendência para uma securitização da profissão. A própria denominação de agente de força de segurança aponta para isso e remete para isso e empurra para isso a profissão. Mas ainda assim não continua a não ser exclusivo da segurança o rol de atividades que se espera que façam, mesmo legalmente previstas. Ou seja, não estamos a falar ainda agora hoje numa tensão que existe na prática. Estamos a falar de uma tensão que continua a ser exigida pelo estatuto, pelo que a lei espera, pelo que está legalmente previsto, é o regulamento que ele faça. E o que é que pedem ao guarda para além da segurança? Quando falamos no papel do guarda na ressocialização, o guarda não desenha planos de reintegração, não é? Não faz, não dá aulas. Portanto, o que é o papel do guarda na ressocialização previsto legalmente? Exatamente. O guarda é a pessoa que está na chamada linha, na chamada zona prisional, que abre a cela, que fecha a cela com chaves, que conversa em primeira mão sobre qualquer tipo de necessidade que o recluso tenha, porque o recluso só pode comunicar com o guarda, só pode falar com o técnico se pedir a um guarda que precisa falar com o técnico. Os técnicos, isto agora já estamos a entrar em questões que não são legais, mas que são das condições do nosso sistema prisional, mas os técnicos estão responsáveis por um número de reclusos exagerado. E muitas vezes neste momento a média é 70 a 100 reclusos por cada técnico. Exatamente, e por muitas vezes o técnico não pode atender durante um tempo que não é considerado humanamente, não é? Pronto, e poderá ser outra pessoa, mas o guarda tem em si esta responsabilidade de passar essa mensagem, mas também de decidir, porque acontecem situações imprevisíveis e o guarda tem que decidir. Estamos a falar de um incêndio, é fácil, há protocolos, mas estamos a falar de um pedido de contacto urgente para um familiar ou outra situação. Isso tem que ser avaliado, às vezes em sede de técnico, de validação superior, outras vezes o guarda tem a possibilidade de decidir.
de decidir e tem que perceber se aquela pessoa pode, não pode, se está autorizada, e essas decisões cotidianas a todo o segundo. É um trabalho que exige ao guarda competências sociais, humanas e da área específica, científica das ciências sociais e humanas, que lhes são exigidas e que os próprios verbalizam, que realmente lhes são solicitadas todos os dias esse tipo de competências. Mas apontava-me para uma crescente securitização da classe ou do espaço profissional. Na porta da prisão fala numa diferença geracional, pode não ser estanque, mas parecia notável que os mais jovens tinham uma tendência mais securitária do que as classes mais antigas, guardas prisionais. De onde é que vem esta disparidade? Ou porquê é que há esta tendência de securitização? Pronto. Quando eu falo nessa divergência que encontrei etária nos discursos, tem a ver com o facto de, quando questionados em relação a se preferem o estatuto de segurança enquanto guardas que se profissionalizaram para aquilo ou outro estatuto, os guardas mais antigos reforçam o papel, a importância deste papel humano, destas funções humanas que gostam de exercer, apesar da dificuldade que lhe apontam, enquanto os mais jovens defendem essa simplificação, essa redução que o sistema vem fazendo de espaço para esse trabalho humano e essa orientação apenas para um trabalho de agente de segurança. Provavelmente, mas aqui é especulação, é o estudo que tentei na análise das subjetividades recolhidas, provavelmente por essa dificuldade, por sentirem, por ambos, esse conflito entre as duas funções em conjunto, serem exercidas em conjunto, e então esses mais jovens, mas que poderá ser na amostra não tão representativo de serem só os mais jovens, mas esses então discursos destes guardas mais jovens serem uma resposta a essa dificuldade, uma resposta de simplificação, já que não aguentam a pressão da exigência dessa simultaneidade de funções, a forma de resolverem o conflito é de facto serem um segurança, serem um agente de segurança, além de também nestes jovens e na formação que vêm tendo, pelo GISP nomeadamente, ela ser em si própria muito securitária, muito virada só apenas para a segurança, e aí então eles vêm com essa escola, digamos assim, mais recentemente, porque também os outros não tiveram esse percurso formativo tão orientado para a segurança, em que tentam simplificar as suas funções à luz desses métodos de segurança, como se fossem polícias apenas dentro da prisão, enquanto os mais velhos, vindos de outras práticas, de outras formas de funcionar do próprio sistema, antes de certas reformas que vêm sendo feitas, defendem, são contra a atuação do GISP, a forma como ele opera, contra esse abandono das funções de quase de psicólogo, de como eles dizem, de pai, de mãe, de amigo, que o guarda vem exercendo muitas vezes por ausência de formação tão específica que durante anos estes profissionais tiveram. E que defendem, mas é curioso, porque ambos, quer estes mais jovens que defendem a securitização, quer esses mais antigos, mais agarrados ao apoio do recluso, à conversa com o recluso, esses momentos de maior informalidade, de proximidade, de maior proximidade, no fundo nenhum deles, ou, portanto a maioria deles, recusa-se de qualquer modo a uma especialização. Acham que as duas funções são importantes. Ou seja, se pudessem escolher, não conseguiam escolher. Não encontrei isso e fiquei surpreendida que os próprios, apesar do desconforto, não gostariam de enveredar por uma especialização dentro da própria Sentem a necessidade de estar capacitados Exatamente. Falou no GIS, pode explicar o que é?
Sim, o grupo de intervenção de segurança prisional é uma figura que tem o objetivo de intervir em situação com os cães, por exemplo, para fazer pesquisas de drogas e às vezes, mas eles intervêm em situações supostamente de urgência, mas por vezes fazem, como é que se diz? Fazem rusgas. E pronto, com objetivos também de dissuasão, não é? Etc. Mas estes também é uma equipa que vem sendo responsável pela formação e são uma força mais musculada. Exatamente, portanto mais chegam com de um os corpo de intervenção. Fazem as rusgas, tudo que exatamente que nos parece, pronto, e o guarda foi muito curioso porque também se sentiu um pouco desautorizado dentro da prisão com essa intervenção. Pronto, podemos pensar por vários motivos, não é? Mas não foi linear e não foi trabalhada esta articulação entre esta força e a força que está dentro da prisão, a força dos guardas propriamente ditos. Não é muito pacífica a relação, ou seja, a divisão de papéis não está muito assegurada, muito clarificada. Mas como é que se recruta para o GISP? É bastante exigente e é uma coisa que é muito falada, porque os guardas sentem que eles se sentem a elite do corpo da guarda prisional. Sim, são os comandos. Exatamente. E muitos deles querem mesmo, por esse estatuto, por esse reconhecimento, muitos verbalizam mesmo que é o sonho. É o sonho deles. Chegar ao GISP um dia. Chegar ao GISP é o objetivo, mas lá está. Existe. E o percurso aqui é essa guarda e depois GISP? Ou são carreiras diferentes? Pode ser direto para o GISP? Sim, tem que se fazer as provas, tem que se concorrer, tem que se fazer as provas apenas de físicas, altamente exigentes em termos físicos. Pronto, é mesmo, lá está, aí mais securitário, mais da gente de segurança, puro e duro. Portanto, aí está muito claro que há que é um agente de segurança. Aí não existe ambiguidade. Existe ambiguidade no guarda se quer ascender, como eles dizem, a GISP, e como se sentem desvalorizados quando não vão por esse caminho. Como se sentem desvalorizados pelo sistema. Quem fica a abrir portas. Exatamente, como se sentissem que a profissão só prevê uma promoção nesse caminho. No abandono da função social. Exatamente. Há uma promoção quando se tornam plenamente securitários. Exatamente. Eu perguntava-lhe como é que é o acesso à profissão no guarda? Assim, é preciso ter para ser guarda prisional? Pois, o guarda prisional tem que concorrer ao concurso próprio. Não precisa de ter nenhuma formação superior, não é? À escolaridade obrigatória. Precisa sim de fazer provas específicas que também passam pela parte física, testes psicológicos, chamados psicotécnicos, não é? E portanto é um concurso público, está claramente definido, mas que não exige essas competências. Não quer dizer que eles não sejam testados em entrevista, as suas sensibilidades, mas não existe. Mas não há um critério de recrutamento particularmente elevado? Neste sentido das funções humanas e sociais não haverá. Se calhar está bastante sólido em termos das competências físicas, das competências da saúde física e psicológica, pronto, não digo que não, mas depois neste lado das sensibilidades, dos direitos humanos, destas competências mais de um psicólogo, que eles depois acabam por ter que exercer tanto, não está omisso, não é? Sendo que os guardas que temos estão devidamente capacitados para o que lhes é exigido. Pois, a questão, e talvez por isso a minha falha de não estudar tanto a formação contínua, terá sido porque me foquei mais na importância que eu considerei ter a função antes da entrada na profissão. Não é que não é desvalorizando a importância da formação ao longo, claro, para minimizar, para enriquecer sempre, como qualquer profissional, mas considerei mais e foquei mais na importância da entrada, como é que alguém entra
num universo destes, que foi uma das coisas logo, uma categoria a posteriori que me surgiu, foi o choque que estes profissionais têm com a própria prisão, ou seja, eles nem sobre a instituição para onde vão trabalhar tinham formação, e existe uma formação de preparação antes do início, já depois de selecionado, de recrutar, existem a formação de 3 meses de preparação para a profissão, mas ainda assim existe um choque enorme com a própria instituição. Eles dizem só os cheiros, só a sensação do espaço, ou sentirem-se fechados, ou seja, nunca terem experienciado o próprio espaço físico, nunca terem entrado na prisão, é um choque para os próprios técnicos. É muito interessante depois perceber as coisas também transversais a outras profissões, ou seja, há competências que são uma surpresa, que não são trabalhadas e que podem minar depois toda a adaptação e todo o trabalho que se desenvolve, não é? Nesse sentido. Do momento da entrada a um momento de choque, não? Encontrei muito esse discurso, foi muito abundante, foi muito recorrente esse discurso não só nos guardas, curiosamente, em que era uma surpresa total. E também mencionar aqui, trazer aqui à discussão uma questão que é, muitas vezes os guardas tentavam outras vias antes de ser guarda, portanto, ou queriam ir para polícias ou outras forças de segurança e depois vinham parar a esta. E então ainda mais aumenta esse choque, essa não preparação para a especificidade deste trabalho, que não é um trabalho só de segurança, como noutros contextos, mas sim, verbalizam muito o choque também. Eu fiquei, neste caso, mais até surpreendida com o facto de ser um discurso transversal aos técnicos, porque enquanto o guarda, já que não queria ser guarda, se pode perceber mais esse espanto, esse desconhecimento, esse alheamento. Os técnicos que estudaram para isto, que queriam ser isto, também sentiram esse choque com a instituição, com o que afinal a prisão, pois as cadeias são todas muito diferentes. Sim, são extremamente distintas. Exato, mas mesmo assim eu escolhi 3 também o mais diferentes possíveis, já para. E os discursos iam sempre para aí, para o espanto, para o choque, para a entrada, para a adaptação difícil. E tocou nisto só de leve, quem é que são as pessoas que escolhem ser guardas prisionais? Pronto, temos uma fatia que será essa que não queria sê-lo. Queria ser polícia, esteve no exército. Exatamente. Temos outros que não assumem que preferiam ser outra força de segurança, mas que verbalizam que queriam ser força de segurança. Gostam de farda. E que gostam de características da profissão de agente de segurança, gostam da remuneração, naquele caso muitas vezes falada pela profissão de quem trabalha por turnos, não é? Uma certa até certa altura, pelo menos, depois começaram a achar que isso já tinha caído por terra, mas a certa altura iam por essas oportunidades, pela estabilidade, a estabilidade é muito, muito mencionada, e finalmente outros que sim, que falam que é pela questão humana de lidar com pessoas e que... Diria que isso é a maioria ou a minoria? Diria que será uma minoria dos que vão para guardas, sim, mas não é uma minoria dos que sentem a profissão como sendo isso o mais caro e o mais importante na sua profissão e o mais valioso. E em termos se formos fazer uma análise sociodemográfica dos guardas prisionais, estamos a falar de pessoas com o 12º ano, com uma licenciatura, com... Exato. De que é que estamos a falar? Pronto, quando entram, por norma, será maioritário sem licenciatura, mas progressivamente cada vez mais com licenciatura, e curiosamente que existe uma grande incidência de pessoas que, enquanto exercem a profissão, tiram ou concluem as suas licenciaturas em psicologia, sociologia, muito sociologia também, ou até os seus mestrados. E recorrentemente estes mestrados são sobre questões prisionais, as mais variadas, e algumas até sobre os guardas, cada vez mais. Isto é muito interessante, não é? Porque eles sentem, por um lado, a necessidade na sua profissão, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, de estudarem estas coisas que não
não é? Porque é a profissão que os obriga a ir estudar psicologia e são eles que querem e que sentem falta, mas depois também há esta frustração associada, que é enquanto guarda, para a sua profissão, isto não vai ser valorizado. Naquele percurso poderá acontecer, mas não de uma forma formal. Não é? Poderá acontecer, podem ser alocados a projetos, uma vez que têm aquelas qualificações, podem auxiliar o diretor, chamá-los para determinados cargos com esse, mas linearmente, por ser guarda, não se vai, não são motivados, não é? A tirar um mestrado sobre. Não, quer dizer, isto não. E depois há esta incongruência em termos de desenvolvimento profissional, não é? Da questão académica ser completamente desvalorizado, à parte do seu percurso, não é? Estar à parte. Dentro da hierarquia de uma prisão, que lugar é que ocupa o guarda? Sim, o guarda, portanto, nós temos o diretor, temos os técnicos que trabalham em relação estreita com o diretor as decisões, e temos o guarda que articula com os técnicos, que lhes passa, que lhes tem o dever de passar a informação mais cotidiana, mais informal do que se passa nas aulas, onde eles estão ao cuidado dos reclusos, não é? Temos esta tríade essencial, de uma forma grosseira, pois há todo o resto, não é? Todos os administrativos, todos os funcionários dos serviços, mas esta será a tríade em que o guarda é o que está mais próximo do recluso, mas também podemos questionar se tem menos poder ou não, porque isso é muito questionável conforme a perspectiva, não é? Eu acho que eles têm um poder enorme, por um lado. Mas eles sentem que estão no fundo ou que estão no... Sim, eles sentem-se impotentes, sentem-se desvalorizados, sentem-se progressivamente cada vez com menos poder, pela forma como as coisas são regulamentadas e trabalhadas para essa retirada de poder, mas na prática podemos questionar se esse poder e até o abuso de poder não aumenta com essa frustração, com essa situação, não é? Porque estamos a falar do formal versus o informal. Uma coisa é o que formalmente se decreta que deve acontecer, outra coisa são as práticas dos profissionais, não é? Eu quero entrar aí nessa dualidade que eu meto, mas antes queria, porque estávamos aqui na dinâmica de poder, como é que é a relação entre guardas e as educadoras e os técnicos? Ou seja, como é que se dão estas classes profissionais? É assim, pronto, uma pessoa tem que sempre estar vigilante em relação às generalizações, não é? Porque não tenho dúvidas de que existem equipas e situações em que esta relação é muito frutífera, não é? E que corre bem, às vezes mas isso depende às vezes do técnico de guarda, o técnico X que faz um excelente trabalho de equipa com o guarda X. Agora, em termos de classes profissionais, existem as tensões evidentes e normais, não é? De discursos até e de ideologias que chocam pela questão de terem experiências diferentes há muita coisa que os técnicos não concordam, que os guardas permitam, há coisas que os guardas sentem que eles é que fazem, os guardas sentem muito que eles é que fazem o trabalho, que eles têm que substituir o técnico, não é? E que o técnico não compreende que essas decisões que têm que ser tomadas no dia-a-dia, não é? E o técnico também está pelas suas funções muito mais remetido ao formal e ao legal. E o guarda muito mais empurrado para o que são as ilegalidades e as informalidades exigidas pelo cotidiano. Portanto, e criam-se aqui angústias e conflitos normais, inevitáveis, digamos assim. Há muitas, por exemplo, a título de exemplo, encontrei também muito nos técnicos um discurso que me surpreendeu, de acharem, vou dizer de uma forma grosseira, mas de sentirem, de acharem que os reclusos têm direitos a mais. Nos técnicos? Nos técnicos, e fiquei muito surpreendida com esta... isto é um discurso que também é incidente nos guardas, mas fiquei muito surpreendida com esta homogeneidade, neste caso, né? A horizontalidade desta representação social em ambas as classes,
porque pronto, nos técnicos não esperava, mas sim, é muito presente, que tem a ver com uma frustração de como não há condições no sistema prisional para lhes dar essas coisas. Eles também se veem frustrados em que existam esses direitos, uma vez que não há condições para assegurar esses direitos. Portanto, também não é desculpabilizar. Mas não são os reclusos que têm direitos a mais, não é? Pois, só que eles verbalizam. Não estou a desculpabilizar nem a justificar o que verbalizaram, mas senti que poderia ser por aí, não é? A frustração profissional é tão grande. Mas que direitos é que os reclusos, é que eles dizem que os reclusos têm a mais? Eles dizem que não percebem como é que um recluso tem direito a ter uma PlayStation, como é que tem direito a ter uma série de coisas, de televisões lá dentro. Essas conquistas que são que foram, não são assim tão recentes, mas que foram tão difíceis e tão importantes para quem é recluso, vêm sendo recusadas e que uma grande obsessão com esse excesso porque eles se sentem com menos meios punitivos e menos meios dissuasores e de controle do comportamento, que dificulta obviamente o seu trabalho muito. E depois, lá está, aqui não é entrar com a desculpabilização, não é isso, mas é analisar que, por um lado, isto é estranho, por outro lado, a verdade é que o sistema prisional não tem as condições onde a televisão faria sentido, porque desde logo eles não têm a cela individual a que a lei diz que têm direito. Se isto não existe, temos que perceber, isto é muito importante, temos que perceber que tudo lá dentro se opera num alicerce informal da ilegalidade, porque se tudo são alterações ao que era suposto acontecer, então temos que olhar para tudo o que acontece com essa base, com a noção de que na base tudo está diferente do que está formalizado, não é? Então, como é que se faz? Como é que no dia a dia os guardas negociam com os reclusos, no fundo, o funcionamento da instituição nestas informalidades, nestas ilegalidades, nestes desvios do que é a norma prevista? É um exemplo um bocado do senso comum, não é? Mas que todos conhecemos, que supostamente são proibidos os telemóveis e são abundantes, não é? Dentro das prisões, e sabe-se que muitos não será só corrupção por parte da classe profissional, será também de outras formas de entrada, outras vias de entrada destes equipamentos, mas a verdade é que existe, obviamente, conivência por parte, por exemplo, dos guardas, em que determinados reclusos possam ter, outros não, conforme o seu comportamento. Quem se porta bem tem direito ao telemóvel? E quem não tem uma rusga na cela? Depende, porque o guarda pode querer isso, mas ver o GISP e desautorizá-lo, não é? Isto é muito complexo. Daí também o guarda se sente desautorizado, porque esta negociação informal deixa de estar só... Mas desautorizar um guarda ao nível de fazê-lo cumprir a lei não é bem uma desautorização. Exatamente. Agora estamos a falar de exemplos em que infelizmente não são exemplos e que são a realidade. Eu também tive uma técnica a narrar com muita empatia e com muita comoção até, que os telemóveis fazem falta verdadeiramente ao recluso e que já se assistiu a situações em que dormiam com o telemóvel ligado, uma questão quase de se acalmarem, para ouvir respirar o cônjuge do outro lado em casa. Portanto, nem sequer é sempre uma questão de comunicação, de passar informação, uma questão de vínculo emocional e de instabilidade psicológica, de uma carência, e depois temos que perceber, ok, se isto é tão complexo e se uma técnica nos fala assim, responsável pelo apoio psicológico, como é que um guarda, uma pessoa normal, sem preparação, toma este tipo de decisões? Se deixa ou não comover. Às vezes não é uma questão de se te portares bem, às vezes é simples comoção, é simples manipulação emocional do recluso sobre o profissional. Às vezes não é só vender e fazer dinheiro e existir corrupção, às vezes estamos perante simplesmente questões
humanas, pessoais, de trocas de afeto, de compreensão, de humanidade, a que o guarda pode ceder ou não. Uma chamada telefónica pode não ser possibilitada por não haver essa sensibilidade, e que até poderia outro guarda com essa sensibilidade facilmente proporcionar. Isto é o dia-a-dia, isto é o cotidiano. Sabe, uma porta enorme para uma discricionariedade no dia-a-dia dos reclusos também, não é? É, sem dúvida. E esse é um dos maiores argumentos para a defesa da securitização e o modelo norte-americano, em que, se não houver chaves, se houver portas de vidro, se um computador as abrir ou fechar conforme decisão superior e não humana, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais simples, mas tudo muito mais doloroso para o recluso. E para o guarda será melhor, porque esta função dificílima, exigentíssima, e terminaria, mas para o recluso não é necessariamente melhor a ausência desse contacto humano, ainda que esse contacto humano o possa fragilizar, se não for especializado. É verdade, e por isso que isto é tão complexo. Mas o que eu acho... Eu ainda hoje de manhã estava a entrevistar o Manuel Hipólito Almeida Santos, que é presidente da OVAR e foi dirigente da Amnistia Internacional durante vários anos, e ele afirma, a questão dele é que o Estado de Direito fica suspenso à porta da prisão. Completamente de acordo. É uma partida. Mas o que acho surpreendente, ou que eu trabalhando nisto, acho fascinante, é a forma como há um acordo tácito total, de forma que a única forma de a classe dos guardas prisionais funcionar é à base de um conjunto de ilegalidades coletivas, não é? Concordadas. Acordado. É assim, não necessariamente um profissional, não quer dizer que não existam profissionais que levem à regra o escrúpulo exercício do que está regulamentado. Agora, o que temos é que perceber é que isso pode ser mau. É que isso pode ser um desempenho menos humano e menos correto no que diz respeito à perspectiva, por exemplo, dos direitos humanos. E é isto que é complexo, é que seguir as regras e a legalidade do seu trabalho pode não ser, uma vez que tudo o resto, como eu dizia, esta ideia é muito importante, se tudo o resto não está na base da lei, se o recluso entra, não tem a sua cela, se tudo o resto está somado sempre não há condições, não está a ser cumprido. Se não percebermos que isto é um somatório de situações de desigualdade, de violência, de incumprimento dos direitos humanos, também não vamos perceber qual é a melhor conduta que o profissional tem que ter. Não sei se... Sim. Neste sentido. O que é que os guardas sentem em relação aos reclusos? Isso é os guardas, pronto, podemos, não é generalizável, pronto, mas existe, é forte esta ideia de que adoram o trabalho de proximidade, o trabalho de aconselhamento, de orientação, que se identificam muito com estas funções. Não serão todos, claro, já falamos aqui em diferentes perfis, não é? Mas também existe essa grande tendência para se sentir, que também já explorámos um pouco, mas que é muito forte, um excesso de direitos. E depois vem a terceira parte, que é que tem a ver com esse excesso de direitos, no sentido das duas direções, que tem a ver com como se sentem mal na sua profissão, desvalorizados na sua profissão, acabam por se virar um pouco contra os crescentes direitos que vêm, as conquistas que vêm acontecendo para os reclusos, e o inverso acontecendo nos direitos do profissional, na falta de reconhecimento, na falta de reconhecimento da evolução do estatuto, e portanto esta disparidade, por um lado vem, não quer dizer que ela aconteça, não é? Mas vem essa conquista desses direitos, existe este choque, e depois também há aqui uma questão muito importante, que
só percebendo mais o lado emocional e pessoal destes profissionais é que se percebe que eles sentem-se presos. Pronto, e esta sensação, esta identidade que vai crescendo, como uma autorrepresentação de si como preso, obriga a querer fazer-se sentir em oposição ao recluso, ou seja, a surgir como uma sensação de afirmação, uma necessidade de afirmação, enquanto recusando esse estatuto de recluso, porque se sentem reclusos, porque muitas das características da prisão sentem na sua profissão, acabam por sentir. E esse é um lado também interessante que nos ajuda a perceber um pouco esse conflito que pode haver com o recluso, no sentido em que ele se sente também uma espécie de um recluso. Em que medida? Porquê? Pronto, é claro que quem está de fora, e eu própria tive essa sensação, que ridículo isto, como é que alguém pode pensar no exercício da sua função que existe uma confusão entre o estar privado da liberdade e realmente isto para quem está de fora é assim, uma coisa estranha. Mas depois percebemos, quando estudamos a profissão, percebemos que, sendo coisas obviamente, analisando, totalmente diferentes, eles passam muito tempo dentro desta instituição, passam numa proximidade extrema que os outros profissionais não têm com as zonas habitadas pelos reclusos, as zonas físicas da prisão habitadas pelo recluso, em termos de carga horária, em termos de depois trabalham por turnos e o tempo que não estão lá temos que perceber que estão a descansar, que estão a recuperar do trabalho árduo que têm e sentem uma... Quanto tempo é que é o turno de um guarda? É assim, existem diferentes escalas, mas muitas vezes a maioria dos que falei faziam... descansavam 2 dias, faziam 3 dias, 3 turnos, descansavam 2 dias, mas existem várias escalas. Viver na prisão. Sim, mas também existem guardas com funções em que têm um horário mais que não fazem, existem os que fazem noites, outros que não fazem, outros que têm um horário mais de serviços administrativos, conforme os cargos que ocupam, é de facto muito diversificado. Mas muitos deles trabalham por turnos e depois há e a esses sim sentem mais essa institucionalização, depois também a proximidade com a cultura prisional, com os reclusos, com a linguagem do recluso, com os problemas do recluso, tudo isto vai sendo muito absorvido. Vai se infiltrando, vai sendo sentido numa proximidade muito grande e inclusive há estudos muito interessantes só sobre a questão de como afeta a família, de como afeta a linguagem, de como afeta a relação com os filhos, de como... Pronto. E como é que afeta a família, a linguagem e a relação com os filhos? Sim, são estudos interessantes que fazem entrevistas, não é? Avaliação de testemunhos em que a família sente uma rigidez, uma alteração na linguagem, que a pessoa não consegue distanciar-se, por exemplo, até dos horários. Foram muito recorrente verbalizarem que ou quando ficaram reformados ou quando estavam de folga, no dia livre, que se levantavam porque já estava tão institucionalizado aquele ritual, aquela hora, aqueles horários, que se levantavam, não conseguiam ocupar o tempo com outras coisas. A instituição aqui a ser muito forte nos hábitos, e muitas vezes com essas dificuldades que verbalizam de lidar com os reclusos, de desligar. Aqui a palavra-chave é mesmo com uma dificuldade de desligar da complexidade do serviço, da complexidade dos problemas dos reclusos é tão grande, eles sentem que levam a prisão para casa, que levam o trabalho para casa, que não despem o profissional quando saem da porta da prisão, não é? E não conseguem separar, não conseguem não levar essa linguagem, essa brutalidade ou essa rigidez, se for o caso, se estiverem nesse estado de espírito, para o seio familiar. E portanto, é uma área de estudo interessante em que alguns autores se focaram. E isso impacta depois as suas relações? A sua vida, isso impacta depois as suas relações, a vida pessoal. Isso que até faz menção no livro, eles informalmente reconhecem que há uma taxa de divórcios
Também falo elevada. Muito nisso, exatamente. Mas aí pode ser por outro motivo. O divórcio em si, penso que conseguia apurar que estaria mais relacionado com, nos primeiros anos da profissão, existe uma transição muito grande e muito intensa entre cidades, entre estabelecimentos prisionais, uma dificuldade de estabilidade, de estabilização, numa região, num local, numa casa, e poderá ser mais por essa via até do que a outra da gestão das emoções e da... Eu tinha aqui um testemunho de um guarda prisional à revista Sábado, em 2018, que queria ler-lhe. É um guarda anónimo que dizia: eu sinto-me inseguro assim que saio de casa, às 16 horas saem 40 pessoas para que entrem só 20, é imposto na nova escala o que temos que fazer, pedem-nos trabalho extraordinário sem fundamentar porquê, e nós não estamos em segurança. Os guardas têm medo dos reclusos? Sim, têm medo, pois já esta questão do recluso detentor de telemóveis, como sabemos, e quanto mais poderoso é dentro da prisão, mais fácil acesso tem a estes dispositivos, não é? E muitos guardas, sim, testemunharam uma sensação, muitos e até de já em cargos elevados, verbalizaram ter até, não só medo, mas terem tido ataques à família, ao carro, portanto, de retaliações pessoas... no exterior. Exatamente, isso é... E claro que isso também vai condicionar o comportamento do guarda dentro da prisão, como eu falava há pouco. Cria um espaço de hostilidade maior. Não, às vezes de dominação total, não é? Não, pode acontecer. Quando estava aqui a falar nas coisas que geram no ter telemóveis para acalmar os reclusos, na verdade aquilo em que me fez pensar foi no tráfico de droga. Sim. Porque é muito tido que os momentos de maior tensão na prisão são quando falta o tabaco ou a droga. Exato. Como é que um guarda prisional acaba a traficar droga para dentro de uma cadeia? Assim, isso, o tráfico, seja de telemóvel ou de drogas, pode ser sempre, não é? Pode ter um lado apenas instrumental do dinheiro, porque sabemos que tudo lá dentro vale muito mais, não é? Eu ouvia falar de telemóveis a valerem 500, 1000, 1500 euros, portanto, poderá ser essa questão instrumental do tráfico, não é? Como sabemos, pelo dinheiro, mas também termos muita consciência que depois há todo esse lado de que estávamos a falar, da própria manipulação. As coisas não são lineares, não será só por querer dinheiro. Uns será pelo dinheiro, outros pela chantagem, em troca de não se sentir inseguro, de estar a ser chantageado. Portanto, estamos a falar... Alguma vez alguém lhe admitiu que... Sim. Admitiu ter sido chantageado, admitiu ter esse receio, ter inclusive histórias de ataque, de incêndios, de roubos, de assaltos, de situações, ameaças que se concretizaram, não só. Por isso podemos perceber que isto é complexo, não é só uma questão de, pronto, não é instrumental, não é de negócio, é mais do que isso. Mas diria que até entre os guardas há uma noção de existir um problema de corrupção dentro do corpo da guarda. Sim. Muito aliás, eu diria que até nem existe, mas isso, pronto, posso não estar certa, mas o que eu percebi no meu estudo e que fui verbalizando é a sensação de não se verificar um sentimento de classe, uma união de classe profissional, de estar muito dividida. Não há solidariedade dentro por vários motivos está muito dividida. Quais? E um deles é esse, a serem muito autocríticos, desconfiam uns dos outros entre si próprios, e muito inseguros e muito conscientes das críticas que são apontadas à classe, mas no sentido de aceitarem que sim, que muitos dos colegas se enveredam por esses caminhos e se dão a essa fragilidade, uns porque defendem que são muito retos e securitários e que não vão por essa proximidade, muitos acusam precisamente esse excesso de proximidade, que esse é o cerne do problema, que é aí nesse contacto tão próximo que nasce. É por haver a socialização que depois se desenvolve. Exatamente. Isso é um argumento que depois vai legitimar também, é mais um dos muitos que vão sempre legitimando a retirada do guarda desse lado humano.
de proximidade. Haver menos contacto, diminuirá a possibilidade. Já não há tráfico, já não há. Pelo menos se não houver chaves, se não houver entrada de uma pessoa na cela, for tudo automático, já diminui certamente essa entrada de equipamentos. Não é? E por que mais razões é que há desunião de classe? Bom, é assim, a desunião de classe desde logo pode existir por essa ausência de uma estrutura de base de formação forte. Também existe por essa ambiguidade de funções, por essa tensão entre o que é o segurança e o outro profissional. Também existe por essa diversidade de motivações que levam à profissão. Aqui uma série por não terem um background comum, não haver uma motivação comum para estar na classe. Exato, e depois também um estar diferente ao longo da profissão, conforme se querem enveredar então por essa securitização profissional, se tem outras... Gera tensões este debate? Sim, senti muito isso, como dizia há pouco no inío, senti muito que... Estes miúdos agora querem ser todos securitários. Gispes, querem todos ascender a gispe, eles chamam mesmo a elite, corpo de elite de segurança. Parece um bocado os filmes. E chamam muito, portanto, recorrem muito a essa, como um estigma que assumem, que incorporam do guarda que está na linha, como eles dizem, que está a abrir e fechar as portas. É muito importante esta imagem, esta visão simbólica que associa precisamente ao carcereiro, erradamente, mas que faz reproduzir o homem da chave. O homem das chaves, carcereiro, homem das chaves, que continuam a reproduzir, com base numa falácia, não é? De ser o guarda de antigamente, continuam a reproduzir esse estigma já então existente. Então o carcereiro é que era um profissional mesmo sem qualificações necessárias, pronto, e que realmente esse sim desprovido de formação, etc. E então é como se fosse um estigma dessa figura que virá talvez do carrasco, ainda recuando mais, em que é a pessoa que está mais próxima do momento do castigo, da figura, da simbologia, da execução do castigo. Portanto, era o carrasco no momento da guilhotina, não é? Era o carcereiro que vivia na prisão, no próprio ambiente onde o recluso, onde o preso estava, e depois então o guarda substituir e a dar continuidade a essa personalização de quem executa o castigo. E eles sentem que são a personificação do castigo? Sim, sentem que o recluso os olha desse modo também. E porventura esta proximidade é utilizada e abraçada como forma também de redenção dessa sensação, e essa relação trabalhada com base também nesta fragilidade de ser um papel complexo a assumir, não é? Porque se existem depois a mentalidade, o quadro ideológico vem a seguir, ou seja, há uma arbitrariedade enorme nas mãos de quem cai esse poder, que é sempre um poder, não é? Que é um poder enorme. Essa arbitrariedade e essa informalidade que são inevitáveis. Em novembro de 2018 houve uma greve da guarda e no estabelecimento prisional do Porto coincidiu com essa greve da guarda um protesto dos reclusos pacíficos, sentados, porque recusavam-se a ir comer em protesto à qualidade da cantina, e houve uma intervenção do GISP com recurso a gás lacrimogéneo e balas de borracha. Saíram alguns feridos, magoaram alguns reclusos. Foi uma intervenção particularmente musculada. O Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, quando veio a Portugal na última visita, soube disto através de testemunhos de reclusos. Foi ver os relatórios do dia e não era referida qualquer intervenção do GISP, nunca tinha acontecido. Há uma cultura de silêncio nas prisões? Sem dúvida, não é? Sem dúvida, porque assim,
existe uma pressão enorme para que nos aproximemos do minimamente, do legal, existe uma pressão enorme e uma consciência muito grande, uma consciência política muito grande de que estamos abaixo, não é? E essa consciência política obriga-nos, por sobrevivência, em tentar minimizar a visibilidade de que estamos abaixo. Mente-se para criar a aura de que estamos a fazer os mínimos olímpicos. Por sobrevivência, não é? Porque é uma área, penso eu, não é? Que é uma área em que as coisas ainda estão tão mal, não é? Em termos de condições. Não quer dizer que não. Acho que é importante dizer isto. Não quer dizer que não se esteja a fazer coisas e evoluir em algumas áreas. Mas é notoriamente insuficiente porque estamos a falar de direitos humanos, então é sempre insuficiente quando não se cumprem direitos humanos e estamos a falar de uma instituição onde eles são violados todos os dias, não é? Portanto, os direitos humanos, não é? Portanto, é inevitável, é uma instituição que politicamente se sabe que viola desde a gênese da sua missão, porque é assim, a lei diz que a prisão não é para castigar. Mas a privação da liberdade castiga. Portanto, há uma incongruência na lei. É suposto não haver mais nenhuma restrição para além da privação de liberdade. Exatamente, mas sabemos que existem 1000, no mínimo. Começando por não terem 4 metros quadrados por recluso. Pois, tudo isso são infrações que, somadas, são níveis de violência simbólica e física e psicológica que tem consequências, não é? São segredos, no caso da violência de guardas contra reclusos, é um segredo tão no aberto, não é? No caso do estabelecimento prisional de Lisboa, que penso que não visitou, não fez parte do seu trabalho de campo. O caso do EPL é particularmente interessante porque no relatório do CPT, do Comitê de Prevenção de Tortura de 2016, apontava um fenómeno conhecido há vários anos no EPL, que era a cela 80, que era uma sala de espera que os guardas utilizavam para espancar os reclusos, de acordo com os reclusos e de acordo com a CPT. E por recomendação da CPT foi instalada uma câmara de vigilância na sala de espera, e a Júlia Cosma diz-me que deixou de haver espancamentos na sala de espera, passou a haver no corredor que levava à sala de espera, agora fora da câmara. Portanto, isto está diagnosticado e visível e sim, há uma noção clara disto, não é? Sim, eu acho que há por um lado, em certos grupos, uma naturalização da violência, da necessidade da violência para a tal manutenção do controlo face a uma impotência de outros meios. Portanto, os meios, os recursos, a impreparação para a profissão, o chegarem lá e serem os pares, os que estão lá há mais tempo, a prachar os novos profissionais que entram e que são sujeitos a ter que operar como os que já lá estão entenderem. Portanto, há muito esta formação pelos pares. Esta entrada do profissional para as práticas que os outros profissionais que já lá estão entenderem formá-los para. Na inexistência de outra formação, na inexistência de outro acompanhamento profissional, aquilo acaba por ser naturalizado ou sentem-se forçados ou pressionados a acatar, não digo a exercer, o funcionamento pré-existente daquela comunidade de profissionais. E a violência é uma dessas práticas informais. Em alguns contextos poderá acontecer por essa via da impotência da pessoa nova que chega e aquilo acontece e os colegas aceitam, e a impotência que o profissional novo que entra sentem em perceber, ou até acabando por aceitar muitas vezes, dada a impotência de outras formas. Não sei. E como é que os guardas falam nisto? Ou como é que justificam isto? Assim, não tive a experiência de... É assim, tive a experiência, por acaso, de alguns guardas que aceitam, assumem defender a violência. E numa perspectiva que penso que é a do paternalismo. Ou seja, passa muito a mesma ideia de quem entende que bater num filho é normal. Eles autojustificam muito ou introduzem na sua ideologia muito por essa via
a naturalidade e a banalidade da violência para com o recluso. É assim que eles aprendem? Pelo menos é assim que o verbalizam. Verbalizam como sendo normal, tal como bati no meu filho, bate a ti porque me preocupo, porque tens que aprender. Senti esta questão do paternalismo. Não consegui ir muito mais longe do que isto, é verdade. Não me foquei depois na questão da violência pura e dura, porque era uma área que eu achava que dentro destas todas tão silenciadas estaria melhor trabalhada até por outros autores, como António Pedro Dores, por exemplo, que se foca particularmente nas questões da violência, e reconhecendo isso não fui tanto por esse caminho sobreposto, mas paternalismo, um discurso paternalista, um discurso de tratá-los como se fossem meus filhos, lá está, nessa proximidade, nesse exercer sem formação prévia da sua própria cabeça, do seu senso comum, a violência é muito naturalizada por essa via. Júlia Cosma, do CPT, dizia-me que há uma série de reformas que têm vindo a recomendar na linha disto, por exemplo, os guardas deixarem de ter bastões como parte do uniforme, o fim da utilização de balas de borracha, e ela indica que a força de bloqueio a isto são os sindicatos da guarda. Teve esta noção? Não tive essa noção concreta, muito tão específica em termos do... Mas percebi, e dialoga com essa ideia, que eles se sentem só desautorizados, ou seja, que lhes são retiradas ferramentas, mecanismos, sem haver substituição. Isto acho Perdiam o bastão e... Mas não lhes dão nada, não lhes deram a formação que substituiria o controle, a manutenção da ordem dentro da prisão, não é? Portanto, não houve uma substituição por novos mecanismos, ou seja, o profissional, os guardas prisionais vieram de fizemos uma transição de uma época disciplinar em que esses eram os mecanismos assumidos, legalmente previstos. E agora, se queremos passar para novos mecanismos de manutenção da segurança e novos meios de castigar, novos meios de coerção penal nessas situações de exceção, então também temos que dotar os profissionais de novas ferramentas, de novos conhecimentos, de nova formação. E esta transição que não foi feita. Por isso também temos que compreender, não significa legitimar, nem aceitar, obviamente, mas temos que compreender que a transição não seja feita ao nível das mentalidades. E o que acontece é precisamente isso, foi uma das questões que tentei sublinhar, é que a prisão vai somando formas de punir as novas, as velhas, as antigas, as legais, as ilegais, vai somando a temporalidades distintas, vão correndo em paralelo. Que há um momento presente, intensificando mais ainda a violência e a privação da liberdade do recluso. Aqui a figura da cela disciplinar é muito importante porque ainda é muito defendida e praticada. E tem esse efeito de isola-se, fecha-se. Que é muito praticada e pouco defendida, na verdade. Sim, mas entre os guardas que entrevistei é muito defendida. Nesse sentido das mentalidades e da ideologia ainda legitimarem e defenderem esse tipo de castigo, porque ele é simples. Isola, retira a pessoa do conflito, não obriga a um confronto do profissional, nem a um esforço, nem a um trabalho com o recluso, simplesmente é afastado. Leva-se para os baixos e fica uns dias ali. E parece que incrível que seja, é um bom exemplo, não é? É incrível de algo que é tão disciplinar, de uma época que nos parece, a nós que vemos de fora ou que estudamos de fora, que nos parece tão arcaico, mas que é algo do nosso tempo. Algo legal, algo estipulado ainda, que persiste, uma figura que agora chamam, substituíram foi o segurança, uma medida de segurança, por uma medida de punitiva. Portanto, há aqui uma alienação também dos termos, uma eufemização dos termos. Desviando-me aqui já da questão do guarda, abrangendo mais um pouco o sistema, a Ana vê utilidade na prisão? É assim, a utilidade política é imensa.
A utilidade social, da forma como a sociedade está organizada, é inquestionável. Agora, se estamos a falar, a utilidade existe. Se estamos a falar... Mas na medida em que acalma as pessoas? As pessoas cá fora. Uma coisa é perguntarem-me se existe eficácia na ressocialização. Outra coisa é perguntarem-me Não, mas perguntava-lhe utilidade. E depois podemos falar de eficácia. Exatamente. Mas utilidade. Utilidade, se a prisão não tivesse uma utilidade, já teríamos encontrado alternativas ou possibilidades para a sua abolição. E para que é que ela é útil? Portanto, ela é útil para esta segregação simples dos desvios à norma, às leis, essa segregação de populações, de condutas, de formas de estar e estas ameaças à estabilidade do sistema, não é? Diria que tem um uso... Ou seja, há duas imagens competem para mim nas várias análises que vou vendo sobre isto, entre a prisão como espaço sacrificial ou de bode expiatório, por um lado, ou a prisão como, no fundo, como o luto, não é? É útil para quem está cá fora, acalma os ânimos de quem está solto, porque os maus estão presos. Exato. Isso são formas de vender à sociedade a necessidade da prisão. Agora, eu sou pelo abolicionismo, não é? Das prisões. Ia perguntar-lhe. Obviamente, eu sou abolicionista, acho que não consigo até perceber que um estudioso, um investigador das prisões não o seja, porque o abolicionismo acompanhou tudo que o abolicionismo não da prisão, mas dos castigos. Portanto, se somos pelos direitos humanos, somos pelo abolicionismo, porque o abolicionismo implica a preocupação de querer lutar pelos direitos humanos, de querer abolir aquilo que os viola, não é? Portanto, a prisão viola direitos humanos, temos que ser abolicionistas nesse sentido. Agora, depois divergimos nas nossas opiniões, na forma como achamos que deve ser a solução para essas alternativas que devem ser construídas. Qual é a sua opinião? Pronto, e politicamente não estamos preparados. Por questões políticas e de mentalidades, mas não estamos preparados com os recursos extremamente ambiciosos que seriam necessários para fazer esse caminho. Agora, e depois existem abolicionistas que são contra uma perspectiva mais reformadora, em que eu consigo enquadrar-me em estar contente com progressos paulatinos que possamos ter ao nível da defesa de prisões. Acho que temos prisões melhores do que o que já tivemos, e acho que isto é importante, acho que isto não é indiferente, não é um abolicionismo no sentido de não é ou é prisão ou não é prisão, não pode ser, temos que construir, temos que ir construindo, por exemplo, a justiça restaurativa, a mediação penal, são caminhos que vão diminuindo, ou seja, despenalizando muitas, isto é um caminho importante, a despenalização de muitos dos crimes, não é? E haver respostas específicas para cada tipo de penalidade, de crime, que vão substituindo progressivamente a prisão, porque o senso comum não tem desde logo acesso aos dados de ser estatisticamente tão redutor, tão insignificante o número de reclusos pelos crimes que a sociedade teme. Ou seja, temos 60-70% de reclusos que não oferecem qualquer perigo à sociedade, não é? E estão presos, e que não deviam estar presos. E isto é que é grave para mim, num primeiro ponto. Depois, obviamente, pensar que não deveria ser a prisão, deveriam ser outro tipo de instituições a dar resposta mais localizada em cada tipo de problema e de objetivo de ressocialização, porque não se pode falar em ressocialização de uma forma universal, de uma forma genérica. A ressocialização tem que ser contextual, tem que ser específica do problema, do percurso, da questão do sujeito em causa,
E sim, acredito nisso, acredito que deveriam ser instituições mais diversificadas, mais complexas, a dar respostas a diferentes parcelas da comunidade reclusa, no fundo. Não é? Acredita num mundo sem prisões? Acredito num mundo sem prisões. Assim, nós temos que acreditar nos nossos sonhos, temos que acreditar nas nossas utopias, temos que acreditar, não é? Utopia. Mas a utopia é por definição irrealizável. Não, eu acho que também existe o conceito de utopia, de que se persegue como um horizonte que se sabe, se calhar longínquo nesta vida que vou viver eu, mas que pode ser um caminho para se ir percorrendo e deixa de ser utópico. Como horizonte, não é? Nesse sentido. Mas, por exemplo, a entrevistar a Catarina Froás, perguntava-lhe... penso que a questão que lhe fiz foi... Se ela considerava que havia sempre pessoas que iam precisar de estar presas. Portanto, se havia algumas pessoas que tinham que estar presas, tinham que estar separadas da sociedade, e ela respondeu-me: acho, e você também acha, mas ainda não sabe. Discorda disto? Acha que nenhuma pessoa deve precisar de ser privada da liberdade para a segurança jurídica, a segurança da sociedade? É assim, eu estava-me a referir à privação da liberdade numa prisão. Isso acho. Foi o que disse e mantenho. Agora, se estivermos a falar de uma privação da liberdade como ela acontece num hospital psiquiátrico, essa pode ser importante. Mas um hospital psiquiátrico aplica-se a quem tenha problemas psiquiátricos. Exatamente. Mas os problemas sociais e psicológicos podem precisar desse mecanismo por estritos motivos de segurança, e segurança do próprio ou dos outros, que lá está. Para mim a prisão está imbuída de um significado inevitável, intrínseco, que é o castigo. Que nunca existiu uma prisão até aos nossos dias onde o castigo não existisse. Portanto, eu não consigo pensar numa prisão sem a considerar um local onde há violação de direitos humanos. É nesta lógica de raciocínio que acho que nenhum ser humano que cometa crimes deve ser castigado por ter cometido crimes, por ter violado direitos humanos dos outros. Não acho que o Estado tenha o direito de violar os seus direitos humanos por ele ter violado direitos humanos. Acho que o Estado não pode exercer violação de direitos humanos. E é neste sentido, se a prisão é uma instituição do Estado, não pode fazê-lo, não deveria poder fazê-lo. Mas não, ou seja, acho que há vários graus aqui quando se pondera o abolicionismo, que há graus fáceis de explicar e compreender, não é? O porquê é que um traficante de droga não precisa de estar preso, não é? Ou porque é que alguém, até por exemplo, um pedófilo, acho que há explicações racionais para porque é que isto é uma doença, que precisa de tratamento. Exatamente. E aí acho explicável também. Onde vejo, ou onde se geram mais dificuldades. Correto. Mas se entremos no crime organizado, perfeitamente consciente e racional, contra o património, de roubo sistémico. Sim, eu não tenho muitos dados, mas acho que esses já não estão lá. Não, são uma minoria. Sim, estamos aí para as franjas disto, não é? A larga maioria. Eles já estão em casa com pulseiras. Não, aí estamos a entrar no. Estou a brincar, estou assumidamente a brincar. Não, mas aí estamos a entrar, que eu acho que é uma questão interessante no como é que fazemos a reintegração social, diz Altino Moraes, por exemplo, não é? Qual é o papel de reinserção social para a corrupção, para o branqueamento de capitais, por aí fora. Que também acho fundamental. Mas o que perguntava na realidade é... Só mesmo os muito maus é que lá vão parar. Mas recorrentemente os pobres. Os mais pobres. Está claríssimo que quem está preso são os pobres. Claro. São esta maioria. Ou a vasta maioria dos presos são pobres. Mas o que eu lhe perguntava é... nem todas as pessoas que cometem crimes têm doenças mentais. Claro. Ou cometem crimes por terem doenças mentais. E nem todas o fazem como crimes de sobrevivência e de necessidade. Exatamente. Em que apenas o contexto social o explica. E depois também é muito importante que nem todas as pessoas que cometem crimes
são apanhadas, não é? Sim, vão parar à prisão. Há uma diferença entre o crime real e o crime que chega às prisões. Mas na verdade aquilo que eu estou a apontar é os casos in extremis de crime organizado, racional, consciente, de quebra das normas legais para a obtenção de lucro, sem uma necessidade de sobrevivência, sem um ímpeto de única escapatória, e também sem patologias e sem questões psicológicas. Qual é que deve ser a resposta do Estado e do Estado de Direito a isto e para a manutenção da legalidade à volta disto e para a proteção social à volta destes casos, que são a minoria? Exato. O que nós vemos muitas vezes, mesmo nesses casos, é a figura da pena ser muito legitimada como sendo a pena em casa, a pena de prisão domiciliária, outros tipos de punição, de multas, outras formas de punir, que eu acho que já espelham um bocado esse reconhecimento por parte do Estado, que por um lado não é na prisão ou por estarem na prisão que vão deixar de exercer esses crimes, ou que têm que ser punidos de outras formas, não é? Que tem que se ir à questão de privação de bens, de privação, ou haver uma retaliação de outras formas do mal patrimonial gerado. Portanto, eu acho que às vezes nestas tendências do próprio Estado de querer introduzir novas formas do exercício da pena de prisão, já há uma consciência de que não vai ser a prisão ou estar na prisão que vai resolver a mentalidade, ou essa pessoa quando sair da pena não continuar na prática desses crimes. Portanto, vai ter que ser trabalhada de outra forma aquele percurso individual, vigiado de outra forma aquele caso e punido de outra forma, que não é. Portanto, a prisão, como este discurso de que ela serve para ressocializar e não para punir, então temos que perceber, então se não serve para punir, ninguém vai lá ser colocado com esse propósito. Nem esses, nem outros, porque legalmente... Mas temos o propósito da prevenção geral e da prevenção particular, que não é uma punição, é uma proteção de bens jurídicos, e isso está previsto. Sim, mas não é o facto de estar fechado naquele espaço físico e não noutro, que seja a sua casa, ou seja, não é essa questão simbólica de o colocar num espaço específico, não é? Isto é muito simbólico apenas, não vai ser isso que vai... O símbolo tem importância. Sim, mas não vai ser isso que na prática vai ter uma diferença para a sociedade ou para o próprio. Vai ser todo um outro trabalho que pode ou não ser feito, de vigilância, de acompanhamento do crime. É isso que vai ter na prática resultados práticos, não o facto de eu colocar ali naquele espaço específico físico. Eu tocava aí, para encerrarmos também, já tocou nisto quando estávamos a fazer a distinção entre a utilidade e a eficácia, que é: a prisão é eficaz naquilo a que se propõe? A prisão tem dois objetivos, não é? Um é esse suposto segurança da sociedade, esse afastamento que não é só simbólico, como eu dizia, obviamente também tem um lado muito efetivo, mas depois o lado da ressocialização é que penso que vem sendo consensual, que é muito complicado poder haver resultados quando não há essas condições sequer elaboradas, pensadas de base para o funcionamento normal desse acompanhamento, dessa ressocialização, não é? Em termos físicos, em termos de técnicos alocados a cada questão, a cada causa. Portanto, aí penso que não há dúvidas, mas em termos depois da utilidade política, ela existe, não é? Porque na falta de alternativas, na falta desses recursos, desses outros caminhos montados para dar resposta a estas possibilidades de segurança. Mas acha que a prisão alguma vez fez bem a alguém? Não, acho que isso não é possível. Não. Embora possam existir discursos nesse sentido, até de reclusos, também aconteceu muito isso, a valorização de aspectos, pessoas que sentiram um apoio por parte de guardas, de técnicos, muito grande ao longo de... Acho que junto de muitos reclusos existe esta aceitação
do discurso lá dentro, de que mereceram a pena, de que precisaram daquilo para se orientar. Portanto, saem muitos deles com o discurso que lhes foi interiorizado ao longo da pena, de que precisavam dessa orientação, de que mereceram a punição. Agora, acreditar... E os reclusos estão enganados? Não estou a dizer que estão enganados, não. Estou a dizer que não é necessariamente porque dizem que foi bom para eles que não tenha existido violência e violação de direitos humanos. Mas pode ter existido violência e violação de direitos humanos e ter sido bom para eles. Para aquele percurso, sem dúvida. Não, só porque claro. não é a primeira pessoa que me diz que os reclusos até têm o discurso de isto fez-me bem porque era vítima de violência doméstica, ou porque deixei as drogas, ou cheguei aqui e consegui divorciar-me do meu marido porque aquilo já não consegui tocar, deixei o tráfico, deixei as drogas. Há ali um papel de sim. Nem tudo é mau, não é? E muitos técnicos farão um excelente trabalho em termos de assistência social. Que lá está, não devia ser um assistente social e não um técnico de uma prisão fazer esse caminho. Rafaela Granja defende que todas essas coisas acontecem por defeito, é sem querer. A prisão está construída para punir e por acaso de vez em quando ajuda uma pessoa sem querer. Mas ela defende que não é bem ajudar, é uma pausa e depois os problemas retomam assim que houver a libertação. Mas quanto mais ouço esse nível de análise sobre o discurso dos reclusos, há momentos em que soa também alguma, e não me leva mal aqui, alguma infantilização do recluso, não é? Ele não tem noção de que aquilo lhe fez mal. Não é nesse sentido. Eu acho é que nos estamos a esquecer que mesmo que aceitemos que até eu ia dizer isso e sinto isso em relação à resposta de Rafaela, mas quase que acho que eu consigo entender, que é, eu até nem acho que seja poucas vezes, acho que é muitas vezes que acontece isso, mas acontece porque, como falávamos, os pobres é que estão nas prisões, e então, por defeito, é através da prisão que vai muitas vezes acontecer esse primeiro e único acompanhamento de muitas destas populações. Acompanhamento social, acompanhamento de técnica de segurança social, portanto, existe este acompanhamento social, efetivamente, que não existia, que deveria existir antes, que deveria existir a priori, que deveria existir junto destas populações antes do crime, na prevenção do crime. Agora, aí estamos a ver uma valorização de algo que é feito na prisão por defeito de inexistência desse acompanhamento na sociedade, a priori. No momento em que o preso tem acesso ao mínimo de apoio que o Estado lhes deveria dar. Exatamente, não é? Okay. Portanto, são populações. Isso é só um sintoma mais sério e mais claro de que são os pobres que lá estão. É uma demonstração de abandono prévio. A ver esses discursos estatisticamente tão dominantes de que aquilo é bom, devia, a um olhar atento, ser preocupante. Porque como é que alguém pode dizer que a privação da liberdade lhe trouxe liberdade nas suas vidas? Isto é incrível, isto é altamente questionável, não é? Termos que ir à prisão para termos o apoio que precisamos para orientar a nossa vida de uma forma digna. Isto é incrível, não é? É sintomático de uma sociedade profundamente injusta, cheia de desigualdades, de falta de apoio social. E pronto, e acho que a prisão é útil por isso, porque ela é politicamente necessária para lidar com estas desigualdades tão gritantes, não é? Na sociedade. Esta entrevista foi feita pelo Nuno Viegas. Eu, Margarida David Cardoso, fiz a edição. O som e a banda sonora original que estás a ouvir é do Bernardo Afonso. A imagem é da Joana Teresa Batista. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Luís Marquês, Fred Rocha, Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro. Podes ouvir mais episódios em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts. Se quiseres contribuir para que o nosso trabalho continue a existir, junta-te à comunidade Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Até já!